Você já ficou 20 minutos parado tentando decidir o que pedir no iFood? Celular na mão, rolando infinitamente e sem saber o que decidir para pedir. Bom, e se é assim, com uma coisa boba, cotidiana, como um pedido de comida, imagine a dificuldade para tomar uma decisão realmente importante. Mudança de emprego, no relacionamento, alguma decisão que vai fazer alguma diferença significativa na sua vida. Se você se identifica com essa dificuldade de tomada de decisão, fica aqui comigo que hoje a gente vai discutir por que isso acontece e no final eu vou te dar 10 passos para lidar com isso de uma maneira mais confortável. Indecisão não é falta de coragem, é o excesso de cuidado sem método. Muitas vezes a gente se vê preso tentando tomar uma decisão por conta de alguns vilões. A primeira coisa que a gente precisa entender é porque algumas pessoas travam diante de uma tomada de decisão. Alguns vilões são o medo de errar e o excesso de opções. E aí, dentro desse excesso de opções, a gente nunca quer perder nada. Abrir mão de alguma coisa é muito significativo e por isso que vem essa paralisia diante de um enfrentamento, de uma tomada de decisão. Quando existem muitas opções, o nosso cérebro entra em colapso. Isso tem um nome: paradoxo da escolha. E além disso, quando a gente adia essa tomada de decisão, quando você não toma nenhuma decisão, o cérebro entende que você não errou e ele se mantém em um lugar seguro. Porém, esse mecanismo, de não tomada de decisão, apesar de ser visto como algo seguro para o cérebro, não é efetivo. Por quê? Primeiro, você só evita aquela situação, Você se mantém num ambiente seguro, mas não resolve o problema. Algumas situações a gente não tem como não decidir. E aí, primeiro, que você não enfrenta, não cria essa resistência, diante da dificuldade e não cria as habilidades necessárias para fazer isso. O problema dessa não escolha é que é apenas uma ilusão, Parece que você resolveu o problema, parece que você se livrou ali daquela situação, mas na verdade não passa de uma ilusão, porque não tomar uma decisão também é uma decisão. Eu até diria que é a pior delas. O primeiro passo para sair da paralisia é justamente fazer uma análise mais profunda que muitas vezes as pessoas evitam se deparar com isso, Qual é o peso de não decidir? Por quê? Não decidir é uma escolha, como eu disse antes, e ela também implica consequências. Qual é a consequência de eu não fazer nada diante disso que me acontece? A gente não quer decidir porque não quer abrir mão de nada. Cada escolha é uma renúncia, como diria Chorão, mas a gente precisa analisar qual é o custo da não decisão também. Qual é o custo de não sair desse emprego que me incomoda? Qual é o custo de me manter num relacionamento problemático? Qual é o custo de não tomar frente, não me impor diante de uma situação importante? Uma ferramenta muito interessante para que a gente possa analisar essa situação é pensar o 10, 10, 10. Como eu vou me sentir se eu escolher isso daqui a 10 minutos, daqui a 10 meses e daqui a 10 anos? Muitas vezes parecem que as decisões vão implicar em escolhas irreversíveis e que deixam as pessoas aterrorizadas, mas a gente precisa calibrar realmente qual é o peso dessa decisão. Será que daqui a 10 meses isso ainda vai fazer uma diferença? Daqui a 10 minutos? Daqui a 10 anos? Qual realmente é o peso dessa tomada de decisão? Às vezes a gente fica tão ansioso frente à tomada de decisão, a esse medo de errar, de paralisar ou de não querer abrir mão de nada, que a gente não consegue fazer um comportamento mais consciente, tomar uma decisão através de uma análise. A ansiedade toma conta e você simplesmente se vê diante de um problema que eu preciso resolver. E aí fica tão preso, dando voltas nessa situação que você não consegue fazer uma análise consciente. Então, primeiro de tudo, a gente precisa analisar a situação de uma maneira calma e objetiva. Uma das ferramentas é utilizar isso. Quais são os reais impactos dessa decisão que eu vou tomar agora? Um outro insight que a gente precisa ter em mente é que existem decisões reversíveis e irreversíveis. A maioria das decisões que a gente precisa tomar na nossa vida são reversíveis. Diria que 70% das decisões que a gente precisa tomar na nossa vida são decisões irreversíveis, Você pode errar e se arrepender e voltar atrás e mudar de opinião e mudar de decisão. Então, se é uma decisão reversível que você pode mudar de ideia lá na frente e consertar se for necessário, se for o caso, então eu diria que você pode tomar essas decisões mais rapidamente. Agora, se for uma decisão irreversível, claro, você precisa analisar isso com mais calma. Esperar estar 100% certo sobre uma decisão
é uma ilusão, gente. A gente nunca vai ter 100% de certeza sobre as nossas decisões, mas a gente precisa analisar de acordo com aquilo que a gente tem agora. A gente pode tentar pesar os prós e contras de cada decisão, prós e contras de cada alternativa que a gente tem diante de um cenário que se apresenta, e a partir daí tomar uma iniciativa ou não, escolher um caminho ou outro. Mas, novamente, precisa uma análise consciente e adequada sobre cada um dos caminhos que você pode seguir. Então, aí vão 10 passos para você lidar com um dilema, caso esteja acontecendo na sua vida. O primeiro deles é, como eu estava falando, não existem decisões rápidas, não existem situações que a gente pode resolver num passe de mágica. Então, reconheça isso para você. Reconheça que, em alguns momentos, você vai precisar, sim, de tomar tempo para analisar e lidar com um dilema. 2. Você vai precisar sim calcular o custo-benefício de cada um desses caminhos que podem ser apresentados na sua frente. Existem esse e esse caminho. Quais são os prós e contras de cada um deles? Quais são os prós e contras de adiar a tomada de decisão? O que eu posso fazer diante de cada um desses cenários? 3. Reconheça que não há solução perfeita. É uma coisa que eu até falo para os meus pacientes, né, quando trazem esse assunto de tomada de decisão. Não existe solução perfeita, não tem como eu pensar no ano que vem com a cabeça que eu tenho agora. As condições que eu vou tomar essa decisão são as condições que eu tenho agora. Então eu preciso reconhecer que eu vou tomar uma decisão de acordo com as limitações que eu tenho nesse momento, que é o que eu conheço nesse momento, as informações que eu tenho agora. E aí, se lá na frente a situação toda mudar, o cenário se apresentar diferente, eu vou precisar ter essa autocompaixão e perceber e entender que eu não tinha todas as informações necessárias naquele momento, porque eu não tenho como pensar no futuro com a cabeça que eu tenho agora. Muitas vezes a gente só tem certas clarezas no futuro por conta que passou por determinadas situações. Então, uma orientação interessante para que a gente consiga tomar uma decisão com mais tranquilidade é reconhecer que eu não tenho consciência sobre tudo. 4. Não há como não escolher. Não escolher também é uma escolha que vai te trazer consequências sem dúvida nenhuma. 5. Reconheça que você está fazendo a decisão no dia de hoje, com as informações que você tem hoje, com os sentimentos que você tem hoje, com as crenças que você tem hoje e as condições também que você tem hoje. Então, isso tudo nos ajuda a pensar de uma forma realista e momentânea sobre uma decisão. 6. Tome uma posição, mas baseada nos seus valores, pensando naquilo que é significativo para você, né, nos seus valores, alinhado com aquilo que você acredita que seja importante, mas que estão baseados nos seus próprios pensamentos. 7. Reserve tempo para refletir. A gente não consegue tomar uma decisão pensando e agindo sobre a ansiedade. Na verdade, quanto mais emocional você tiver no momento, é provável que você coloque os pés pelas mãos. Então é interessante que você pense sim com calma, tire tempo para refletir e consiga analisar possíveis consequências. Justamente, muitas vezes o que nos impede de tomar certas decisões é o medo das consequências, é o medo de errar. Porém, se a gente consegue refletir sobre cada uma das consequências e pensar, ok, essa aqui eu consigo lidar, essa aqui eu não consigo lidar, essa consequência e essa daqui, essa consequência é aceitável, essa aqui não é aceitável para mim, então eu consigo agir com mais consciência e escolher de acordo com aquilo que eu acredito que seja o melhor. 8. Nomeie essa história. Conte para você mesma como se fosse uma história, para que ajude você a se distanciar um pouco dessa indecisão e refletir com uma certa distância sobre aquilo que está te deixando tão angustiado, tão indeciso. 9. Pratique a expansão. Como eu estava dizendo, provavelmente no momento de tomada de decisão, sentimentos como ansiedade vão aparecer e é importante que você acolha isso, deixe que isso apareça, né? Não tem como a gente tomar uma decisão importante sem sentir nada, né? Nós somos seres humanos, nossas emoções existem para nos ajudar. Muitas vezes elas acabam trazendo sentimentos difíceis, como a ansiedade, mas é importante que a gente aceite isso, porque tentar tomar uma decisão importante sem sentir nenhum pingo de ansiedade, com certeza vai te atrapalhar ainda mais. Achar que você não deve ficar ansioso provavelmente vai te atrapalhar ainda mais. 10. Tenha autocompaixão. Converse consigo mesma de forma gentil e educada
sobre as condições que você tomou essa decisão. Muitas vezes não vão ser as melhores condições possíveis, mas são as condições que você tem. Talvez lá na frente você perceba que tomou o caminho errado, faz parte, todo mundo, né, acho que já tomou uma decisão, é que se arrependeu em algum momento, mas que a gente não tem como sempre acertar. E aí, quando você pratica a autocompaixão e entende que sim, você pode errar e que tá tudo bem se isso acontecer, a gente começa a ter mais consciência de que tá tudo bem um erro, não é o fim do mundo errar. Então é importante que você tenha autocompaixão consigo mesmo e inclusive permitir que erre se for necessário. Desenganche-se dessa ideia de que você precisa acertar necessariamente. A gente não tem como saber se vai dar certo ou não. Novamente, a chave para a tomada de decisão é ter a consciência de que você escolheu baseado no que você tem agora, baseado naquilo que você consegue abrir mão, baseado naquilo que você acredita e nos seus valores. Não tem como a gente acertar o tempo inteiro e muito menos garantir que isso vai acontecer. Muitas vezes a gente precisa tomar alguma decisão e faz isso com dificuldades, mas a gente precisa ter a autocompaixão e estar tranquilo de saber que tudo bem, caso eu me arrependa lá na frente, eu me viro e vou resolver essa situação. Então, se você se identificou com alguma coisa aqui desse vídeo, me conta aqui nos comentários o que está te incomodando, compartilhe comigo, eu vou querer saber. Todo mundo já passou por um momento de indecisão e é importante que a gente consiga refletir sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir. Beijo, pessoal!